ouviu falar no filme Uma Mente Brilhante? Esse filme do ano de 2001 conta a história de um matemático muito inteligente que começa a ter delírios em relação à perseguição, e aí a gente descobre que ele tem um diagnóstico de esquizofrenia. É sobre esse diagnóstico que eu vou falar hoje. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. A esquizofrenia é um transtorno psicótico que normalmente seu início é no final da adolescência, início da idade adulta, então por volta dos 18 anos, e tem uma prevalência de cerca de 0,3 a 0,7% da população. Em alguns contextos a gente acaba vendo uma prevalência até maior. Uma das características principais da esquizofrenia é a apresentação de sintomas como delírios, ou alucinações, ou comportamentos desorganizados. Para a gente ter um diagnóstico de esquizofrenia, eu preciso ter ou delírios, e o que seriam delírios? Principalmente o delírio da esquizofrenia, é o delírio paranoide. Então a pessoa começa a ter a percepção, na verdade ela tem a certeza que ela está sendo perseguida por uma instituição, por alguém, e aí ela começa a fazer de tudo para fugir disso, para se livrar disso, a pessoa fica muito desesperada. E todas as formas que você tenta convencer, a pessoa ela tem uma certeza absoluta, não tem nada que você consiga dizer que vai mudar a percepção dessa pessoa de que ela está sendo perseguida. É o principal delírio na esquizofrenia, apesar da gente poder ter outros. Ou a pessoa pode ter também alucinações. E alucinações está relacionado aos nossos sentidos. Podem ser alucinações visuais, alucinações auditivas, alucinações sinestésicas que estão relacionadas ao tato. Mas na esquizofrenia especificamente, o principal tipo de alucinação é a alucinação do tipo auditiva. Então, muitas vezes os pacientes eles têm a percepção de que tem alguém falando, que é como se fosse uma voz externa. Ou então que alguém invadiu a mente deles e está falando, como se estivesse falando dentro da mente. Ou mesmo às vezes a pessoa consegue identificar de que tom essa voz, se é um homem, se é uma mulher, e ela tem certeza que essa voz não é dela, é de outra pessoa. Além disso, eu posso ter um comportamento francamente desorganizado. Então a pessoa ela já não toma mais banho, ela se comporta, ela fica muitas vezes fora de casa, então ela fica totalmente desorganizada. Eu falei 3 critérios, certo? Delírio, alucinação e comportamento desorganizado. Mas eu preciso ter 2 de 5, sendo que obrigatoriamente um desses tem que ser esse que eu citei. Além disso, a gente pode ter um discurso desorganizado, então uma fala que não faz muito sentido, muitas vezes com falas desconexas. E sintomas negativos que a gente fala, sintomas negativos, então uma avolia, uma apatia, uma falta de iniciativa, uma falta de interação social, a pessoa ela tem dificuldade de iniciar as relações, ela fica muito tempo, muitas vezes fica horas sentada, parada, sem fazer nada, isso que a gente chama de sintomas negativos. Muitas vezes os pacientes com esquizofrenia eles não abrem diretamente um quadro já com delírio, com uma alucinação. Muitas vezes eles têm o que a gente chama de sintomas prodrômicos, que são sintomas que vêm antes. Então muitas vezes são pacientes que já têm dificuldade na interação social, são pessoas que têm dificuldade escolar, inclusive a gente vê que já tem uma dificuldade da aprendizagem, ao contrário do que esse filme que eu falei no início mostrava, que ele era um matemático muito inteligente. Não que a pessoa não possa ser, mas muitas vezes vai ter uma dificuldade na questão da aprendizagem, isso já é algo que a gente observa. E esse comportamento mais é um comportamento que a gente chama de pré-mórbido, antes de vir a doença. A gente já percebe que esse adolescente, esse adulto jovem funciona de uma forma diferente. Outra coisa importante para a gente fazer um diagnóstico de esquizofrenia é que essa pessoa tenha prejuízo. Ela precisa ter prejuízo na vida, ela precisa ter algum tipo de sofrimento. Muitas vezes o paciente com esquizofrenia ele não identifica que ele está doente, ele tem dificuldade, a gente chama isso de ausência de insight. A pessoa ela não reconhece que ela está doente, porque ela tem certeza absoluta que aquilo está acontecendo. E aí é o que dificulta muito o tratamento. Porque é muito difícil tu convencer uma pessoa que tem uma certeza absoluta de que ela precisa tomar um remédio para parar de ouvir aquela voz ou de desconfiar de outras pessoas. E isso, muitas vezes, quando tem essa ausência de insight, a gente acaba tendo um prognóstico, então um abandono de tratamento mais facilmente. Porque a pessoa não acredita que ela realmente precisa se tratar. Um ponto importante sobre a esquizofrenia é que o risco de suicídio é muito alto. 20% dos pacientes com esquizofrenia, em algum momento, vão tentar suicídio. E aí é fundamental que a gente faça o tratamento. O diagnóstico é fundamental. A gente precisa ter um período de pelo menos 1 mês com a apresentação dos sintomas, ou menos se eu precisar iniciar tratamento,
para poder fazer o diagnóstico de esquizofrenia. Hoje a gente já sabe que o uso de cannabis na adolescência em pessoas que têm um fator de risco genético, porque fator de risco genético é importante para a esquizofrenia, então uma história familiar de esquizofrenia, o paciente tem maior risco, e se eu tiver uma combinação com o uso de cannabis precocemente, quanto mais precoce, maior o risco, é algo que precisamos ficar alertas em relação a adolescentes. Então, o risco do uso de cannabis em adolescentes com um maior fator de risco para a esquizofrenia, precisamos ficar alerta, porque sabemos que esse pode ser um gatilho. Eu falo que é como se a gente tivesse uma tomadinha no nosso cérebro. A cannabis pode ir lá e ativar essa tomadinha da esquizofrenia. Então, tem que ter muito cuidado com o adolescente. O tratamento da esquizofrenia, ele é feito a partir de medicamentos. Tem vídeo aqui no canal explicando os antipsicóticos típicos, atípicos e, além de tudo, a clozapina, que também é uma medicação que tem uma resposta na esquizofrenia, especialmente na esquizofrenia refratária. É fundamental o acompanhamento multiprofissional. A gente percebe que pacientes com esquizofrenia que têm um suporte familiar têm uma tendência mais a estabilizar e muitas vezes conseguem ter qualidade de vida, ter relacionamentos pessoais, ter um trabalho, estudar. Então a pessoa não impede que ela possa ter uma vida desde que ela esteja tratada. Conhece alguém com esquizofrenia? Já tinha ouvido falar? Ficou com alguma dúvida? Não te acanhe, manda aqui e já aproveita para mandar para as pessoas que precisam saber dessa informação.